Olá a todos. Gostaria de vos apresentar esta folha de cálculo que fiz para vos ajudar na organização do tempo de estudo. Ela chama-se Keep Up, exatamente porque isso significa que nos queremos manter em cima do acontecimento, daquilo que faz a diferença no nosso desempenho académico, que é de facto o estudo organizado. Se tivermos um estudo organizado, temos as ideias mais claras ao longo do semestre e isso tem um impacto positivo no sucesso académico. Esta folha de cálculo tem essencialmente três partes. A primeira parte, que vocês veem aqui, é o tempo de estudo. Os campos que estão a branco são aqueles campos que vocês podem colocar dados e escrever. Neste caso, temos o tempo mínimo de estudo por disciplina por dia, que eu recomendo que seja 10 minutos, não é muito. Depois tem o número total de semanas, porque isso pode variar de universidade para universidade, de curso para curso e de país para país. Depois aqui é onde vocês colocam as vossas disciplinas. E as disciplinas vão ser classificadas em dois tipos de grau. O primeiro é o grau de dificuldade, que pode ser fácil, médio ou difícil. E o segundo é o grau de interesse. Ou seja, se eu estou pouco interessado na disciplina, se eu tenho algum interesse na disciplina, ou se eu acho que a disciplina é muito interessante. Consoante esse grau de dificuldade e esse grau de interesse, assim temos um peso atribuído à disciplina. Ou seja, por exemplo, eu aqui tenho exemplos qualitativos. Vocês podem colocar aqui transmissão de calor, história da arte, podem colocar aqui as vossas disciplinas. E estou a assumir que tem cerca de 5 a 6 disciplinas por semestre, porque desconheço qual é o programa académico de cada universidade. Normalmente são 5, mas às vezes nós temos mais disciplinas por fazer, porque estamos a repetir disciplinas de outros anos. De qualquer maneira, está preparado para 6, mas se for necessário, nós podemos entrar em contacto e eu altero esta folha de cálculo para incluir mais disciplinas. Então, se a disciplina for fácil e interessante, portanto, fácil tem então o grau de dificuldade 1, interessante tem o grau de interesse de 3, e por isso ela tem um peso relativamente baixo, porque à partida vai ser uma disciplina que eu considero que vou ter alguma facilidade na aprendizagem porque estou interessado nela. O oposto seria ser uma disciplina que é muito difícil e que eu me interesso muito pouco. Então aí eu vou ter que dar um peso superior. Esse peso é o peso que terá o meu estudo dessa disciplina, de modo a poder conseguir acompanhar a disciplina ao longo do semestre, precisamente porque ela é difícil e eu não estou muito motivado e interessado para isso. Depois existem alguns pesos intermédios, como por exemplo uma disciplina média que é algo interessante, ou uma disciplina fácil, mas que não é muito interessante, e consoante isso, assim temos os diferentes pesos. Depois, uma das coisas que vocês podem colocar é, de todas essas disciplinas, se eu tenho ou não, independentemente se é uma aula teórica, teórico-prática ou de outro tipo, quais são as disciplinas que eu tenho, por exemplo, à segunda-feira. E então coloco o valor de 1, nas disciplinas que eu tenho em cada um dos dias da semana. Este estudo está essencialmente vocacionado para um estudo diário dentro dos dias úteis, reservando o fim de semana para outro tipo de atividades extracurriculares, família e afins. Depois, aqui, o que vocês têm do lado esquerdo, então, é as disciplinas que vocês têm em cada dia, e do lado direito está, com base no tempo mínimo da disciplina e com base no peso, qual é o tempo de estudo recomendado para esse dia. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho estas 4 disciplinas. A primeira disciplina tem um peso que é o mínimo, peso mínimo, e por isso posso lhe dedicar apenas 10 minutos. No caso da disciplina mais difícil, então tenho que dedicar mais minutos. E como ela tem um peso elevado, então tenho que dedicar 90 minutos a essa disciplina. Ok. Portanto, ficamos a saber que quando eu tenho uma disciplina que tem um peso de 1, ou seja, que equilibra
o grau de dificuldade com o grau de interesse, que é o caso dessa terceira disciplina, eu estou a recomendar, ou esta folha de cálculo recomenda que eu não estude o mínimo, porque esse será reservado para a disciplina que eu considero que é mais fácil, mas eu estudo pelo menos 30 minutos dessa disciplina por dia. O que é que isto resulta no final de cada dia? E esse é o valor que temos aqui. Resulta que eu deveria estudar por dia para estas disciplinas 2 horas e meia, repartidas desta forma. Pode parecer muito, pode parecer pouco, o importante é fazer-se qualquer coisa, ou seja, vocês têm que fazer 90 minutos, se calhar não conseguem fazer 90 minutos, sobretudo 90 minutos seguidos. Então é aqui que se utiliza o método da partição dos tempos. Ou seja, vocês dividem, por exemplo, em blocos de 30 minutos ou blocos de 25 minutos e depois ajustam no final. Tentam chegar aos 90. Se não conseguirem, ok. Importa é que consigam estudar alguma coisa e que lhe deem um peso superior, por exemplo, que dão à disciplina mais fácil. Isto é apenas indicativo, depois nós podemos ajustar aquilo que conseguimos. Agora, quando conseguimos, e portanto a ideia é que em cada dia eu estudo as disciplinas que eu tenho nesse dia, e estudo o quê? Por exemplo, faço uma revisão daquilo que dei, se houver disciplinas com algum exercício, então tento resolver esse exercício, ou outro exercício dessa matéria que dei naquele dia, ou então ler um texto, ou então treinar um pouco a memória se tenho que decorar alguma coisa. A ideia seria trabalhar no dia as disciplinas que eu trabalhei e tive aulas nesse dia. Depois, a seguir, vem então a automonitorização, ou seja, o automonitorizar de cada um de vocês. Qual é a ideia disto? A ideia é dar-vos uma métrica daquilo que, do vosso desempenho ao longo do semestre. Portanto, se vocês repararem, no tempo de estudo, eu tenho, por exemplo, na primeira disciplina, tenho a disciplina à segunda, à quarta e à sexta. Portanto, à terça e à quinta eu não tenho essa disciplina. Então, no automonitorizar é, se eu estudo os 10 minutos, ou mesmo que seja um pouco menos, mas se eu estudo para essa disciplina, eu coloco o valor de 1. Se eu não estudo, coloco o valor de 0. Se estudo, porque tive a disciplina, coloco o valor de 1. Se não tenho a disciplina, então não estudo e por isso coloco o valor 0. Reparem que quando eu vou para o meu desempenho, o que é que diz? Diz IST. IST, está aqui explicado, é espera até semana terminar. Enquanto a semana não terminar, eu não tenho uma avaliação do meu desempenho, porque essa avaliação é semanal. No último dia, eu tenho a disciplina, mas eu não estudo. Então, se não estudo, coloco 0. Ok? Qual é o meu desempenho? Foi de 66,67%. Arredondando. Portanto, se eu tivesse estudado naquele último dia, então eu teria tido um desempenho de 100%. Ora bem, vamos imaginar que eu sei que no dia seguinte eu não vou ter tempo para estudar para esta disciplina. Então eu coloco 0, mas sei à partida, mas estudei no dia anterior. Então, se estudei no dia anterior, eu tenho um desempenho de 100%. Porque o que importa é que se eu tenho esta disciplina 3 dias por semana, eu deveria ao menos estudá-la 3 dias da semana. Quando eu inicio uma nova semana em que eu, por exemplo, não estudo, então eu tenho que esperar até que a semana termine, depois se calhar vou estudar no dia seguinte para compensar o dia anterior. Aqui posso estudar, tenho a disciplina, não estudo e volto a estudar. Novamente um desempenho de 100%. E isto acontece para todas as disciplinas. Ok? Qual é a ideia disto? Uma das coisas que se verificou, e agora vou dar um outro exemplo, é se uma pessoa estiver a tomar banho no chuveiro e à sua frente estiver a indicação da quantidade de litros de água que está a gastar, naturalmente, ao longo do tempo, a pessoa vai querer gastar cada vez menos. E ainda mais, se além dos litros estivesse qual é o preço que está a pagar por esses litros, então mais pouparia. Quando nós temos uma indicação visível daquilo ou da forma como estamos a utilizar os nossos recursos, que neste caso é o tempo que eu tenho disponível para estudar e que está organizado, e se eu faço ou não uso dessa organização, então a ideia
é termos uma autoavaliação do nosso desempenho. Isto pode ajudar-nos a melhorar ao longo das semanas ou a tentar encontrar estratégias para poder corrigir o melhor possível o nosso estudo. Por fim, a terceira parte tem a ver com os exames e isto parece-me interessante. Qual é a ideia? A ideia é, nós temos as várias disciplinas e podemos marcar o início do período de exames. Ou seja, por exemplo, o primeiro dia a seguir ao final das aulas. E depois posso marcar, eu tenho aqui umas marcações fictícias, de quais são as datas dos meus exames. Portanto, e vamos supor que eu aqui estou a colocar a data em que eu penso fazer o exame, porque existem universidades em que temos duas datas que podemos escolher, e às vezes até escolhemos as duas, que é a época, no caso da Universidade de Coimbra, a época normal e a época de recurso, e aqui colocamos a data em que pretendemos fazer o exame. Depois, nesta célula, nós temos desde o início dos exames até à data de exame, quais são os dias que nós temos disponíveis, ok? Neste caso, como o dia de hoje é o dia 1 de agosto, e aqui vai estar sempre a data do dia em que estamos, que é algo que não está disponível para vocês, mas que eu posso alterar, só para fazer uma pequena simulação. Então, o que é que isso quer dizer? Portanto, se eu, por exemplo, alterar aqui a data não para 16 de dezembro, mas para 17, ok? Portanto, vou aqui a 17 de dezembro. Okay, que é um domingo. Eu sei que só tenho apenas um dia para estudar esse exame e todos os dias vão sendo atualizados consoante o dia de hoje. Depois, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma expressão, ou seja, que não vale a pena entrar em detalhe, mas é uma recomendação que, se eu tivesse estudado todos os dias, tal como era suposto ao longo do semestre, assumindo que em cada aula cada aula representa, em termos úteis e práticos, apenas 15% de todas as horas que eu tive de aula. Por exemplo, se eu tive 2 horas de aulas, apenas 15% é que foi matéria útil que eu precisaria de estudar para ser avaliado. Portanto, assumindo isto, é um pressuposto, não há aqui, não gostaria de entrar em grande detalhe. Qual é o tempo de estudo diário desde o início da data de exames até à data do exame de uma determinada disciplina? Obviamente, como aqui, se nós colocamos, por exemplo, agora novamente a data de hoje, ok? Portanto, significa que desde o início até à data de exame eu tenho apenas 2 dias. Então, se eu tenho apenas 2 dias, e se eu fizer a revisão da matéria nesses 2 dias que eu tenho disponível durante 3 horas e 25 minutos, e os tempos aqui estão todos arredondados para blocos de 5 minutos, ok? Então, eu teria bastaria-me 3 horas e 25 minutos num dia e no segundo dia, e eu teria o estudo feito para o exame. Isto porquê? Porque assume-se que eu consegui estudar ao longo de todo o semestre. Portanto, isto é uma espécie de mínimo recomendado. Pode acontecer que, se eu não tivesse conseguido estudar, eu preciso de mais horas de estudo, nesse caso. O que é que acontece? Vamos novamente alterar a data e, para alterar a data, por exemplo, tanto a data de exame como a data de início, basta fazer um duplo clique e ele aparece-vos o calendário e vocês podem escolher a data, ok? E isto acontece quer para o início de exames, quer para a data do exame. Se eu agora colocar aqui uma data, por exemplo, depois deste primeiro exame, ou seja, por exemplo, 19 de dezembro, 19 de dezembro, o que é que acontece? Bom, já fiz o exame, então não preciso de tempo de estudo. Então o que é que eu obtenho aqui? Obtenho aqui o resultado do tempo total diário que é suposto eu dedicar ao estudo. Atenção, mesmo naqueles 2 dias, eu devia estudar para todas as outras disciplinas. Ou seja, em cada dia, o que esta coluna me dá é quanto é que me é recomendado estudar por cada disciplina, todos os dias, até às datas do exame. Portanto, é claro que a disciplina que tem o exame mais distante, em que eu tenho mais dias, eu tenho uma necessidade de estudar menos essa disciplina, ok? E se eu estudar este tempo durante todos os dias, eu na prática estou a preparar-me para essa disciplina.
que é que eu posso estudar numa disciplina com tão pouco tempo? Basta aqui fazer novamente, neste caso não a meta partição dos tempos, mas uma certa partição da matéria. Ou seja, se eu quiser, posso partir a matéria para estudar por blocos e depois tento dividir estes dias por esses blocos e então vejo quantos dias é que eu tenho disponíveis para estudar, por exemplo, cada bloco. Se eu quiser, aqui pode haver diferentes metodologias, pode ser que eu mais tarde consiga explorar um bocadinho melhor isso convosco. Portanto, esta é a ferramenta que eu vos quero oferecer, gratuita, espero que consigam fazer uso dela, que tirem proveito disso, de modo a garantir o sucesso académico, porque isso é extremamente importante para o resto da vossa vida. Um abraço e se tiverem algumas dúvidas, não se esqueçam, basta enviarem um e-mail para miguel@miguelpanão.com e eu tentarei responder em tempo assim que possível às vossas dúvidas sobre a utilização desta folha de cálculo para a organização do tempo de estudo. Um abraço.